Olá, bem-vindo ao programa Profecias segundo a Bíblia. Nós estamos resumindo o livro de Daniel e no primeiro programa nós fizemos um resumo até o capítulo 6 do livro de Daniel. E nós vamos, portanto, nesse programa concluir este resumo do capítulo 7 até o capítulo 12. No capítulo 7, o livro de Daniel, como você viu no primeiro programa, o livro de Daniel é um livro muito interessante, ele é um livro desenhado para exalar escatologia. Até mesmo em momentos que parecem, às vezes, isolados, como a questão da cova dos leões, e o capítulo 10, que é apenas uma visão, como se fosse um resumo, uma experiência que Daniel teve com um anjo e coisas dessa natureza, embora até em momentos como este, nós podemos ver que, na verdade, a coisa está toda conectada com uma profunda revelação escatológica. E quando nós conseguimos extrair da forma apropriada, usando os paralelos apropriados, nós então entendemos o livro de Daniel de uma forma mais completa. E este resumo é exatamente isso, para te dar um panorama do livro, porque depois nós vamos analisar os capítulos do livro separadamente. Bom, o capítulo 7 de Daniel traz a revelação dos 4 animais. Nesta visão, o texto começa falando sobre o tempo, falando sobre o primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Foi quando Daniel então teve essas visões. E nessas visões, primeiramente o texto cita como que 4 animais ou 4 ventos combatendo no chamado Grande Mar. O Grande Mar, no Velho Testamento, é o Mar Mediterrâneo. Então, é muito importante deixar essa informação aqui para o que nós vamos depois trabalhar no futuro. O Mar Mediterrâneo, a região ao redor do Mar Mediterrâneo, faz como se fosse um U assim deitado, Aquela região ao redor do Mar Mediterrâneo é a região focada pela Bíblia, é onde tudo acontece ali. Começa lá em cima, na região do que hoje é a Turquia, e vai descendo, passa por Israel e chegando até o norte da África, na região ali do Egito. Toda aquela região forma a chamada região do Grande Mar ou do Mar Mediterrâneo, e tudo está acontecendo ali. E, portanto, se na interpretação das últimas profecias nós tentarmos localizar geograficamente o cumprimento das últimas profecias fora daquela região, nós podemos estar cometendo um grande erro, porque tudo está sempre acontecendo ali. Então, o verso 3 diz: 4 animais grandes, diferentes uns do outro, subiam do mar. O que significa que o que nós teremos daqui para frente é a visão de 4 impérios representados por esses 4 animais, e esses 4 impérios se levantariam, todos eles daquela região do Grande Mar, incluindo o Império Romano, que embora a sede estivesse na região do que hoje seria o leste, em relação àquela época, na região do que hoje é a Itália, embora a sede estivesse lá, o exército romano se expandiu e se fortaleceu todo na região hoje do Oriente Médio. Portanto, o Império Romano também é tido como um império que se estruturava na região do Grande Mar. Então nós temos, no capítulo 5, nós temos, continue olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, a visão começa com a própria Babilônia, que é o primeiro animal que está no capítulo 4. Mas o texto faz essa transição, porque na verdade o texto está tentando mostrar a sucessão dos reinos. O que no capítulo 8, Daniel mostra o foco especificamente da transição entre a Pérsia e a Grécia, exatamente para poder mostrar a razão do porquê a Grécia se torna um império tão importante, tão necessário, porque depois a besta do final dos tempos aparece no capítulo 13 do Apocalipse como semelhante ao leopardo, que é a Grécia. Então nós temos aqui uma história desses reinos, dessas sucessões, e no capítulo 8 focando no prevalecimento da Grécia, porque o livro está tentando nos passar uma mensagem. Então o capítulo 4 mostra um leão com asas de águia, esta é a Babilônia. No capítulo 5 nós temos, portanto, a transição para a Pérsia, representada por este urso, e no capítulo 6, nós temos, portanto, um outro animal semelhante a um leopardo, que é a Grécia, o qual tinha asas de ave nas suas costas, tinha também
esse animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Então aparece, portanto, a Grécia no capítulo 6, perdão, portanto, substituindo a Pérsia, e aparece com 4 cabeças. A razão dessas 4 cabeças é muito simples, porque Alexandre o Grande surgiria, e quando Alexandre o Grande morresse, e ele morreu com 32 anos e 11 meses no palácio de Nabucodonosor, depois de ter, portanto, conquistado a Pérsia e, logicamente, por conseguinte, o território da Babilônia, no lugar dele se levantam 4 imperadores, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 imperadores, que já eram imperadores do seu exército, dividem o reino em 4 partes diferentes, e esta divisão do Império Grego torna-se o segredo, a chave territorial para o cumprimento de algumas profecias e também para a manifestação do anticristo nos últimos dias. Bom, este é o resumo por alto do capítulo 7. O capítulo 8, nós temos, portanto, um pequeno desdobramento, mostrando como que a Grécia se estabelece, portanto, sobre a Pérsia. A Pérsia derrotou a Babilônia, aí a Grécia veio e derrotou a Pérsia. E aí tem um capítulo inteiro focando nisto, porque na verdade, 2 capítulos. Nós temos o capítulo 8, que foca nesse detalhe, em como a Grécia suplanta a Pérsia, e depois temos o capítulo 11, que mostra os conflitos dentro dessas divisões do Império Grego, porque Daniel está nos passando uma mensagem, há algo especial a respeito da divisão do Império Grego, que nós precisamos ter cuidado de olhar. Então o capítulo 8 mostra basicamente este conflito entre Pérsia e Grécia, logicamente usando a tipologia dos animais. No capítulo 8, a Pérsia é mostrada como um bode, na verdade um carneiro com 2 chifres, que é o bode da Grécia, um carneiro com 2 chifres, e logo em seguida vem a Grécia, que é tipificada por um bode, e esse bode vem como um animal bem mais forte, bem mais robusto, e ele então destrói o poder da Pérsia e, portanto, se estabelece como aconteceu com a Grécia. No capítulo 9 nós temos uma profecia tremenda, que são as 70 semanas de Daniel. Nesta profecia, o anjo dá a Daniel esta interpretação, este entendimento, mostrando para ele que tudo isto que profeticamente está desenhado, escatologicamente falando, para os últimos dias, tem a ver com o tratamento de Deus com Israel, especificamente. Por isso que é importante entender, quando nós dizemos, no capítulo 24 de Mateus, que nós estamos no princípio das dores, Mateus capítulo 24, versículo 1 ao versículo 8, quando nós falamos de princípio das dores, nós estamos dizendo que alguém está de parto e está para dar à luz. Quem é? É Israel. Israel está com dores de parto para dar à luz ao seu Messias, e portanto é Israel quem está grávido, né? E portanto nós não participaremos do parto. O parto acontecerá na grande tribulação, mas nós, a igreja, participaremos do princípio das dores, é quando as contrações daquele parto começa, que é o que está acontecendo hoje, só para você ter uma noção. Então o capítulo 9 traz esse entendimento de que nós estamos vivendo neste momento, que é o princípio de dores, e portanto tudo que diz respeito aos desdobramentos escatológicos tem muito mais a ver com Israel do que com qualquer outra coisa, porque a intenção de Deus é exatamente fazer com que Israel seja restaurado, Israel se arrependa e portanto Deus trate de todo essa iniquidade, todo este desvio que a nação de Israel experimentou em relação à sua experiência com Deus. Bom, o que nós temos no capítulo 24 tem o resumo dessas 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, ou seja, essas 70 semanas têm um objetivo, alguns objetivos. Primeiro, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, número 2, e expiar a iniquidade, número 3, trazer a justiça eterna, número 4, selar as visões e a profecia, número 5, ungir os santos dos santos, número 6. 6 propósitos para essas 70 semanas, e você vai ver que tudo isso tem a ver com a nação de Israel. O capítulo 10 é uma experiência particular, pessoal de Daniel com Deus, logicamente tem tudo a ver com tudo que está acontecendo no livro, mas o que acontece no livro até o capítulo 9 deixa Daniel muito atordoado, deixa Daniel muito abalado, e portanto ele tem uma experiência com o anjo do Senhor, e nessa experiência com o anjo do Senhor, Daniel experimenta essa restauração, porque ele passa a entender algumas coisas, ele pessoalmente. O capítulo 11 mostra o desdobramento do Império Grego, portanto, quando o Império Grego se subdivide, quando Alexandre o Grande morre, portanto se levantam os 4 generais,
e, portanto, subdivide o reino em 4 territórios. Portanto, o capítulo 11 foca nos 2 principais reinos e na guerra, no litígio entre esses 2 reinos, que é o reino ptolomaico, ou de Ptolomeu, que está, portanto, no norte da África, que hoje é o Egito. Ali se instala o império de Ptolomeu. E ao norte de Israel, no que hoje é a região da Turquia, ali, na verdade não na Turquia, perdão, o que hoje é a região do Iraque, Irã, a Síria, Líbano, ali se instala, portanto, o império de Seleuco, tá bom? E aí esses 2 impérios entram no litígio, porque eles se tornam os mais fortes e guerreiam por muito tempo, e esse desdobramento está no capítulo 11, isso é muito importante para nós entendermos depois o que acontece no final dos tempos. E aí nós temos o capítulo 12, que tem como tema os últimos tempos, as palavras seladas. E aqui o anjo do Senhor dá a Daniel, portanto, também entendimento de alguns outros detalhes que ele precisava compreender, e principalmente a respeito da manifestação do anticristo, do indivíduo, desta pessoa que se surgirá no tempo do fim para consumar a corrupção da terra. E, logicamente, o que está no capítulo 4, que diz: "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará", dando a entender para Daniel que não tinha como entender o conteúdo do seu livro todo naquela época, principalmente porque muitos desses reinos surgiriam centenas de anos depois, e portanto não tinha realmente como entender. Tinha que ser para a época como a nossa, onde nós podemos hoje olhar para trás, ver a história e, portanto, compreender todo o livro de Daniel como ele acontece, tá bom? E eu termino com o versículo 13 do capítulo 12, que é um versículo fantástico, onde diz assim: "Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias." Tu, porém, vai até o fim. É assim que termina o livro de Daniel, mostrando, portanto, que o fim é sempre melhor do que o começo. Quando nós começamos algo, um projeto diante de Deus, temos que ir até o fim, não podemos ficar pelo meio do caminho, parar na estrada, desistir, desanimar e se dar por vencido de maneira nenhuma, porque quando passarmos toda a tribulação e chegarmos ao final, então virá a nossa recompensa. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse resumo do livro de Daniel. Procure por outros vídeos onde nós vamos analisar os capítulos separadamente para te ajudar a entender a escatologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.